Instalado no Rio de Janeiro. Um caos. Porque aquilo é o caos. Sim. A gente não está falando de um roubo, de um crime. Infelizmente, se fosse só isso, embora já seja muito sério, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro é uma sucessão de crimes, né? Começou com arrastão. Começou com arrastão, durante essa noite a situação se complicou. A imagem que a gente mostra agora é de um ônibus. O que aconteceu com esse ônibus, chefa? Uma granada caseira foi atirada dentro desse ônibus. 3 pessoas ficaram feridas, um deles em estado grave. Pelo menos 5 criminosos encapuzados, pra você entender, entraram, abordaram o ônibus, anunciaram ali a ação, né, e tacaram essa granada. Mas assim, o foco desses criminosos qual era? Quer dizer, para o criminoso ter orquestrado também algo assim, Sim. Se tinha uma granada, ele jogou dentro de um ônibus, primeiro que já... A gente esperar um pouco de sanidade de um bandido é terrível. Mas a gente já sabe que então era para desviar a atenção. Então desviou a atenção para o ônibus, para quê? O que eles queriam fazer? A sua pergunta é exatamente a linha de investigação da polícia. A informação que a gente tem até agora é que esse ataque a ônibus foi coordenado por criminosos da comunidade Gogó do Chapadão. O que eles queriam? Eles primeiro queriam culpar outros traficantes do complexo da Pedreira e também desviar a atenção. Então, vamos fazer barulho aqui. Vai vir a polícia para cá. E a gente ataca para lá. E aí vamos seguir o plano possivelmente. É isso que a polícia está trabalhando. Mas isso começou de madrugada. De madrugada. Essas imagens que a gente está vendo agora, ó, são carros incendiados. Sim. É pelo Rio de Janeiro todo? Pelo Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades mais da Zona Norte. Já depois a gente vai ter a Clara Nery que vai trazer atualizações, chefe. Mas você repara o que eles fazem? Carro? Eles explodem carros, eles criam barreiras em alguns momentos, em algumas comunidades, para evitar a entrada da polícia ou de gangues e traficantes rivais. Então é cenário de guerra. Mas essa é uma situação de uma facção tentando tomar o poder de outra facção? Porque olhando assim parece guerra. A primeira informação que a gente tem é que um dos lados quer culpar o outro. Possivelmente o objetivo é uma facção quer chamar atenção para outra, por algum motivo quer incriminar ou ganhar espaço. Mas a ideia deles é ali criar barulho, é fazer confusão. E aí quem sofre somos nós, é a cidadão de bem. Né? Você imagina a agonia, gente. Porque imagina, você está... de madrugada, indo para sua casa, muita gente voltando do trabalho, aí você, de repente, se depara com uma granada sendo jogada no ônibus que você está. Deus que me livre, já não é fácil pegar. 3 pessoas morreram, não foi? Não, na verdade, feridas. São 3 pessoas feridas. Infelizmente, um está em estado grave. Chegou uma atualização aqui para mim, que é importante, é o seguinte, os 2 grupos, esse grupo tanto do Gogó, do Chapadão, quanto do Complexo da Pedreira, eles estão disputando o controle de tráfico de drogas há cerca de 1 semana já. Há 1 semana que eles estão nessa guerra? Com ações pontuais e de ontem para hoje a gente percebe uma ação mais grandiosa, né? Que facções que são? A da comunidade do Gogó do Chapadão e do Complexo de Pedreira. Eles não falaram exatamente a facção, mas são essas 2 comunidades brigando entre si pelo poder. Mas se mal lhe pergunte, tudo bem, as 2 comunidades, as 2 facções estão brigando. E a polícia está onde? A polícia não tinha que estar ali, na verdade, resolvendo isso e tomando a polícia o poder? Pois é, mas é aquela velha história. E não é só por ser o Rio de Janeiro. A gente sabe que tem sido assim, onde o Estado não consegue dar conta, a polícia, os traficantes, os bandidos, os criminosos. E ainda mais agora a gente já tem os milicianos, eles se acham dono de tudo. Então eles querem quanto mais poder para eles é melhor, né? E a gente está ao vivo com a Clara Nery, lá do Rio de Janeiro. Clara, muito boa tarde. Mas menina, que caos instalado aí no Rio de Janeiro, né? Boa tarde, Kátia, Alex, boa tarde a todos. Prazer sempre estar ao vivo com vocês. Hoje, infelizmente, para falar dessa notícia triste, né? Os passageiros ficaram no meio desse confronto aí, que normalmente o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro são ônibus sendo incendiados, né? Nessa guerra do tráfico. Dessa vez foi com um explosivo que eles jogaram. Segundo os relatos, né? Porque esse motorista que teve a arma, inclusive, apontada para a cabeça dele, já prestou depoimento também. Alguns passageiros que estavam no local, testemunhas, informaram que foram 5 homens que entraram encapuzados no local, já estavam fazendo arrastão pela via, resolveram entrar nesse ônibus para assaltar. E no momento que eles saíram, eles ficaram ameaçando a jogar esse explosivo, até que ele, de fato, um dos criminosos jogou o explosivo no colo, inclusive, de um dos passageiros. No colo? Esse passageiro que é... No colo, Kátia. Inclusive, esse passageiro que está em estado mais grave. Todos estão internados, né, no hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas um deles está em estado mais grave, não corre risco de vida, segundo o boletim divulgado pelo hospital, mas é em estado grave sim.
E agora a Polícia Civil investiga, né? O Esquadrão Antibombas foi até o local da Core, informou, inclusive, que é uma bomba... Se fala bomba caseira, mas bomba caseira dá até um sentido aí como se fosse algo improvisado ali. Só mas que segundo não, né? a Core... Não, Kátia. Eles falaram que é algo bem elaborado ali, com uma pólvora de boa qualidade, inclusive com equipamentos ali avançados na produção. Isso que chamou muito a atenção da Polícia Civil, inclusive. E agora a delegacia também de Ricardo de Albuquerque está investigando. Mas como o Alex falou, tudo indica, leva a crer que, na verdade, foi aí uma briga entre facção, né? Do Chapadão e também da Pedreira. Na verdade, seria do Chapadão tentando incriminar traficantes aí da Pedreira. Então fica essa confusão e quem sofre, claro, são os cariocas, os passageiros. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Clara. Quando a gente entra na internet hoje, o que a gente se depara com informações terríveis aí vindas do Rio de Janeiro. Fala-se muito em regiões do Rio de Janeiro que estariam sitiadas, ou regiões que também a polícia não está conseguindo entrar, porque os bandidos estão fazendo aquela proteção para que a entrada dos policiais não aconteça. Isso é uma verdade ou é um exagero? Kátia, é verdade, infelizmente, né? A gente viu até pouco tempo no Complexo da Maré criminosos passando aí por uma série de cursos, aulas, né? Eles sendo aí preparados para um verdadeiro confronto, uma guerrilha aí para quando chegarem no embate com a polícia, conseguirem atirar e estarem ali tentando chegar no mesmo nível da polícia, infelizmente fortemente armados e como a gente está vendo agora, além de fuzil, pistola, também granada. Agora, a gente viu esse carro passando... É o Caveirão ainda, que chama, Clara, que na minha época de Rio era Caveirão, não sei como é que chama agora. Era um Caveirão, é o Caveirão blindado da Polícia Civil e também tem um da Polícia Militar. Menina, isso é tiroteio? Meu Deus, onde que aconteceu isso? Porque tá durante o dia, não foi nem de madrugada, então? Teve confronto, né, de noite já, né, por conta desse problema que teve e também do explosivo que foi colocado no ônibus, mas essa briga aí, como a gente falou, dos traficantes do Chapadão e também da Pedreira já vem acontecendo há uma semana, né? Então, aconteceu tiro hoje, ontem, desde segunda e também na semana passada. A gente viu até, acho que a imagem que está aparecendo é de um fuzil, né, que eles estão atirando para o alto, porque eles, além deles realmente atirarem contra traficantes rivais, eles acabam filmando essas ações para jogar nas redes sociais e mostrar o poder bélico que eles têm. Me desculpa, volta à mesma história de sempre. Como tem gente que defende bandido. E tem, chefe. Olha, e tô falando de bandido treinado de verdade. Lembra essas imagens? A gente está mostrando de novo, a que a gente mostrou essa semana. Os bandidos sendo treinados como se fosse um exército para uma guerra. Tropa de elite. Sendo treinados durante o dia, à noite, olha lá. E você vê, foi aquilo que lembra que você falou também? Do lado de creche, escola, sim, num ponto ali onde eles estão protegidos. Por quê? A polícia, como é que vai entrar num confronto com tantos civis no meio do caminho, né? E aí quando a polícia entra, e desculpa, a gente tem hora que tem que entrar mesmo, não tem saída. Tá dando para perceber o que a bandidagem tomando conta de tudo? Se a gente não entrar com força em momentos específicos da forma correta, e sendo bem conduzido, e depois sendo bem analisado se foi feita da forma correta, como tem que ser, vai morrer bandido. Sim. Agora aí vai um monte de gente que diz, ai, mas ele era tão bom. Gente, mas a gente tem que perceber isso, a pessoa podia ser boa para umas, mas não é bom para todo mundo, né? Porque o traficante, o que ele faz? Ele vai suprindo a necessidade da comunidade que o governo não supre. Então ele dá a creche que a comunidade precisa, falta medicação no sistema público de saúde, o bandido vai lá, o traficante oferece a medicação e por aí vai. Então, não adianta a gente achar que a gente está no país das maravilhas, gente. Bem longe. O Brasil é lindo, é tudo maravilhoso, o povo é fantástico, mas a gente está sitiado o Brasil inteiro. Só não enxerga quem não quer ver, concorda? Então não adianta a gente fingir que isso acontece só no Rio de Janeiro, porque parece estar distante da gente, então dane-se. E não é dane-se. Você acha que está certo a gente se deparar com imagens assim? Não. A gente não está falando de guerra. A guerra já é terrível. Mas aqui é uma guerra anunciada, esperada, escondida, sabe aonde? Embaixo do guardanapo, não é nem de muita coisa. Só não enxerga quem não está querendo ver. Não sei que as nossas autoridades não fazem alguma coisa. Estou exagerando, Clara?
Nem um pouco, Kátia. Esse é até o ponto que vale a gente reforçar, que a gente vê muita gente aí criticando, muitas vezes, o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas a gente tem que ver outro ponto também, né? Há pouco tempo a gente viu criminosos aí sendo treinados, verdadeira guerrilha aí, perto de creches. Outro ponto, crianças sendo feitas como escudo humano ou brinquedos aí para evitar a entrada da polícia. Criminosos fortemente armados, com armas aí, às vezes, muitas vezes até melhor do que das forças de segurança aqui do Rio de Janeiro. Explosivos com a melhor pólvora. Então, fica muito complicado, tem que ter um trabalho ali de inteligência, análise, o melhor tempo ali para agir sem inferir nenhum inocente, né? O que a gente sabe que tem que ser resolvido não só com o governo do Rio de Janeiro. Isso é um problema do país. É federal. Não adianta a gente esperar que só o governador, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que o prefeito do Rio de Janeiro resolva. É uma situação de guerra. Então tem que unir o país. É o governo federal que tem que tomar a frente. Tem um ponto muito curioso você falar isso, e é muito sábio, até porque pela decisão que eu estava acompanhando, o jornalista Bernardo de Melo Franco antecipou que até a Marinha vai ser acionada por conta da localização próxima ali da Baía de Guanabara. Então, vai juntar a Força Nacional, né, a Força Nacional de Segurança, além da Marinha, porque aí, de alguma forma, juntando Polícia Civil, Militar, Força Nacional, Marinha, de alguma forma eles vão temer mais. Se é que, como a Clara disse, eles têm pólvora, têm artefato para isso. Mas a gente não pode esquecer, tem uma coisa que é bem orquestrada e organizada nesse país, é o crime. A gente falou essa semana que eu fiquei de queixo caído, que a gente tem só com os crimes de PIX, de coisas cyber, crime 43 cyber. trilhões. Só trilhões. Não acabamos o ano. Então esse ano até agora. De janeiro até setembro, o crime organizado faturou 43 trilhões. Só de site, sem botar arma na tua cabeça, só ali online, só virtual. Golpe. Eles sentadinhos em casa, porque tá calor, né? Bandido vai ficar com sol quente na cabeça, pra quê? Fica em casa, tomando a breja, não precisa nem ficar com o computador ligado, que lá já tem, tudo é feito sozinho pelo robô, e ele só vai recebendo 43 trilhões. Você sabia disso, Clara Neri? Só com golpes, hein?